Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Nós continuaremos agora o nosso curso sobre a obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes. E a aula de hoje tratará do 9º capítulo da obra, mais especificamente do parágrafo 13. E Santo Agostinho aqui ele vai continuar a falar dos tipos de alunos, de catequizandos, de catecúmenos que procuram a catequese, que procuram o catequista, e como lidar com cada um deles. E na aula passada nós falávamos daqueles alunos que já tinham boa cultura, tanto nas artes liberais, nós poderíamos dizer hoje tinham uma boa cultura geral e uma cultura verdadeira, boa de verdade, melhor dizendo, e também um bom conhecimento das coisas de Deus. Alunos que demonstravam ter boa doutrina, boa formação. No caso da aula de hoje, que está intimamente ligada com a anterior, são alunos que até têm uma razoável cultura no que se refere à cultura geral, mas também nesse campo não se mostram tão letrados como os alunos anteriores e não são alunos bem formados nas coisas de Deus. Mas, no caso de Santo Agostinho, ele vai falar de alunos que eram estudiosos de gramática, de retórica, de alguma maneira, alunos que já valorizavam bons discursos, valorizavam a eloquência, mas são alunos com um conhecimento mais superficial. São alunos que não têm profundidade no conhecimento da doutrina. E esse é um detalhe muito importante. Nós poderíamos comparar esse tipo de aluno, se nós fôssemos atingir um grupo específico nos tempos atuais. Eu me recordo muito daqueles alunos que nós denominamos como os cruzados de redes sociais, aqueles alunos que mal se converteram, mal começaram a estudar a doutrina da Santa Igreja, já pensam que são verdadeiros doutores. Aqueles alunos que têm até algum conhecimento em uma determinada ciência, mas que ainda estão muito no início da caminhada de fé, no início da caminhada do conhecimento da doutrina da Igreja. São alunos nos quais o catequista precisa despertar ainda mais a humildade. Alunos que precisam ser simples, precisam ser humildes. Para nos recordarmos do evangelho com o qual eu encerrei a última aula, alunos que precisam ser verdadeiros
pequeninos em busca de Deus através da catequese. Alunos que, como nosso Senhor Jesus Cristo, precisam ser mansos e humildes de coração. E assim Santo Agostinho inicia esse 9º capítulo, assim ele inicia o 13º parágrafo de sua obra. Vêm também recorrentemente catecúmenos de escolas de gramática e de retórica. E certamente Santo Agostinho, em maior ou menor grau, também se identificava com esses alunos na medida em que, por muitos anos, Santo Agostinho foi um exímio rétor, um exímio, um homem exímio, na arte da retórica. E veja como ele falará desses alunos, certamente, penso eu, a partir da sua própria experiência, do seu próprio testemunho quando conheceu a fé católica. Vejam o que Santo Agostinho vai dizer. Vêm também recorrentemente catecúmenos de escolas de gramática e de retórica, os quais não deves contar nem entre os ignorantes, nem entre os mais doutos. Vejam, os ignorantes que de uma forma geral nós tratávamos nos capítulos anteriores e os doutos que nós havíamos tratado exatamente no capítulo anterior. Vejam que Santo Agostinho dirá que esses alunos, que essa ordem de alunos especificamente deve ser colocada entre os ignorantes e os doutos, como se fosse uma espécie de meio termo, cujas mentes foram preparadas para as grandes questões. Então vejam, vou ler novamente só para não ficar de difícil compreensão. Vêm também recorrentemente catecúmenos de escolas de gramática e de retórica, os quais não deves contar nem entre os ignorantes, nem entre os mais doutos, cujas mentes foram preparadas para as grandes questões, no caso, as mentes dos mais doutos. A esses homens que se demonstram superiores na arte de falar entre os demais, portanto, ao virem a nós para se fazerem cristãos, devemos admoestar mais do que aos iletrados a que adquiram a humildade cristã. Então, aqui eu diria está o centro desta aula. Como o catequista tem este papel com relação a todos os seus alunos, mas em especial nesse caso, a despertar a humildade cristã nos alunos, nos catecúmenos, nos catequizandos. O catequista deve se esforçar para despertar a humildade no coração de cada um dos seus alunos, especialmente daqueles que pensam que são letrados, pensam que são cultos, mas não são, eu diria, sábios, não têm ainda sabedoria, não têm conhecimento profundo da doutrina da Santa Igreja, não têm conhecimento profundo das coisas de Deus. Aprenderão desse modo a não desprezar as pessoas, eles sabem quais, que evitam mais os vícios dos costumes do que os das palavras. Nem ousarão preferir a língua adestrada com que estavam acostumados a um coração puro. Devem ser ensinados a ouvir, acima de tudo, as Sagradas Escrituras. Assim, não menosprezarão tal narração sólida, que não é rebuscada. Eles não devem julgar que os ditos ou feitos dos homens que se leem naqueles livros, envoltos e encerrados em revestimentos carnais, em vez de requererem o desvelo de seus mistérios para serem compreendidos, devam ser interpretados em seu sentido literal.
O valor desses enigmas abscônditos lhes demonstrará a utilidade desses segredos, os quais chamamos mistérios, que conduzem ao amor da verdade. Então vamos fazer aqui uma pausa. Vejam como, em primeiro lugar, esses alunos, e eu sempre faço questão, que são os alunos de uma maneira geral, mas especificamente, mais ainda, os alunos com esse perfil sobre o qual fala Santo Agostinho. Aprenderão desse modo a não desprezar as pessoas. Esse tipo de aluno, ele tem uma tendência a ser soberbo, a ser vaidoso, a se sentir melhor do que os demais, a desprezar, e até esse desprezo muitas vezes leva a uma ira desordenada, a uma humilhação concreta das pessoas. Então vejam que esse aluno, ele precisa ser ensinado a ser humilde e a ser também caridoso, a não se considerar superior, mas a de fato respeitar as pessoas, a de fato amar as pessoas. E vejam aqui que evitam mais os vícios dos costumes do que os das palavras. Nem ousarão preferir a língua adestrada com que estavam acostumados a um coração puro. Então, eles serão ensinados a valorizar mais o interior do que o exterior, sem, claro, desprezar a importância de um bom discurso, de uma fala adequada, mas eles precisam, em primeiríssimo lugar, ser ensinados a valorizar o conteúdo, a valorizar a palavra de Deus, a valorizar, como diz Santo Agostinho, o coração puro. E também devem ser ensinados a ter um maior rigor com os vícios dos costumes, com, de fato, os seus pecados, do que, digamos, aos vícios de linguagem. Serem mais profundos e menos superficiais, nós poderíamos dizer. E Santo Agostinho, ele vai dizer como é útil para essas pessoas, como é útil para esses alunos a leitura, o estudo das Sagradas Escrituras e dos seus mistérios. Porque ali nas Sagradas Escrituras eles se depararão com uma série de passagens que não refletem apenas o seu sentido literal, mas guardam em si mesmas um sentido alegórico, um sentido espiritual muito mais profundo. E vejam que maravilha o que Santo Agostinho dirá, que esse conhecimento da Sagrada Escritura fará com que esses alunos passem da superficialidade do sentido literal e cheguem à profundidade do sentido alegórico, do sentido espiritual. E isso fará com que esses alunos, neles mesmos, ao olharem para a sua própria vida, a sua própria existência, ao olharem para os seus próprios corações, saiam da superficialidade desse pseudo-conhecimento e cheguem às questões mais profundas. Que eles, de fato, busquem o verdadeiro conhecimento da doutrina da Santa Igreja, um conhecimento mais profundo e que faça com que eles, de fato, se convertam, faça com que eles, de fato, tenham uma vida católica, busquem uma vida exemplar, uma vida reta, uma vida santa. E Santo Agostinho, ele vai continuar. Sacudido o torpor de sua antipatia, como demonstra a experiência, aquilo que lhes havia sido apresentado sem que os impactasse,
será elucidado por meio de alegorias. E aqui Santo Agostinho está a falar da Sagrada Escritura. E é interessante que esse fato aconteceu na vida de Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho, quando leu pela primeira vez as Sagradas Escrituras, certamente admoestado por sua santa mãe, Mônica, ele não deu valor às Sagradas Escrituras. Em um determinado momento de sua vida, mesmo que não tivesse sido a sua primeira experiência com a palavra de Deus, ele não deu o devido valor. E vejam como Santo Agostinho se vale de sua própria experiência para instruir o seu amigo Deográcias, diácono de Cartago, e consequentemente todos nós, em como nós devemos lidar com esse tipo de aluno que chega até nós. Esse tipo de aluno que valoriza muito mais a superficialidade, digamos, dos discursos, ou dos belos discursos, do que propriamente a profundidade, o conteúdo profundo destes mesmos discursos. E como que uma maneira de curar esse mal é mostrar para esses alunos a riqueza das Sagradas Escrituras, a profundidade, partindo do sentido literal e chegando ao sentido alegórico, ao sentido espiritual. E é claro que é a Santa Igreja, através do seu magistério, mas também dos santos doutores, dos padres da Igreja, como é o caso de Santo Agostinho, especialmente dos padres da Igreja, que nos mostra, que nos ensina esses sentidos alegóricos, esses sentidos espirituais mais profundos. E diz ainda Santo Agostinho, pois é imprescindível que eles, no caso esses alunos, compreendam que o entendimento vem antes da palavra. Ou melhor, o entendimento vem antes das palavras, assim como a alma antes do corpo. Disso se tira que mais vale ouvir a sermões verdadeiros do que a sermões elegantes. Assim como mais vale ter amigos virtuosos do que amigos belos. Que eles entendam igualmente que não há voz que chegue aos ouvidos de Deus, mas sim afetos da alma. Por isso não devem fazer troça se repararem em bispos e ministros da Igreja caindo em algum regionalismo, ou erro na fala ao invocar a Deus, ou entender as palavras de forma errada, por como elas são pronunciadas. Não que esses erros não devam ser corrigidos, para que o povo possa compreender plenamente ao dizer amém. Mas os que falam assim devem ser piedosamente tolerados, pois como no fórum falar bem é uma questão de som, na igreja é uma questão de devoção. A palavra forenses pode, por vezes, ser chamada de boa dicção, bona dictio, mas nunca poderia ser chamada de bendição, benedictio. Quanto aos sacramentos, ao serem recebidos, basta aos mais sábios serem ensinados seus significados. Com os mais lentos, entretanto, é necessário utilizar-se de mais palavras e alegorias, para que não desdenhem daquilo que veem. Vejam que acima, quando falava da palavra forenses, e há aqui até uma nota que eu faço questão de ler, palavra latina que se refere tanto ao membro do fórum quanto à eloquência usada em tribunais. Cícero utiliza-se do termo forenses retórica. Então vejam que aqui Santo Agostinho ele faz um jogo de palavras, como é muito peculiar. Santo Agostinho, já tive a ocasião de dizer que é um verdadeiro poeta, para falar da palavra forenses e dizer que muitas vezes essa palavra é usada como boa dicção,
ou como eloquência, mas nunca como bendição, benedictio. Aqui ele faz esse jogo de palavras para mostrar que esses alunos, especificamente esses alunos, mas os alunos de maneira geral, devem ser ensinados a serem homens humildes e interiores. Homens que valorizem mais a palavra de Deus do que propriamente a voz, eu diria, do que propriamente a eloquência. Homens que devem valorizar mais o que está no coração, o que está no interior, o que está na alma, mais do que aquilo que transparece. Essa comparação que Santo Agostinho fala é maravilhosa, que nós devemos valorizar mais os sermões verdadeiros, mesmo que eles sejam eventualmente mais simples em conteúdo ou em aparência, do que os sermões meramente elegantes e que muitas vezes são vazios, não são profundos ou até não são verdadeiros. E aí ele vai dizer: mais vale ter amigos virtuosos do que amigos belos. E isso vale até para, eventualmente, só para fazer uma comparação, isso vale até para o matrimônio ou para a busca especificamente de alguém que vai se casar. É claro que a beleza chama a atenção, a beleza exterior, e termos alguém que desperte a nossa atenção, isso tem o seu valor, mas muito mais do que isso, buscarmos alguém que tenha uma beleza interior, que seja virtuosa, que tenha um coração voltado para Deus, um coração sedento de Deus. Então, vejam como esses alunos devem ser ensinados a ser humildes e também homens interiores. Então, esse eu diria que é o centro deste breve capítulo 9 da obra de Santo Agostinho, é a importância do catequista de ensinar, de estimular a humildade desses alunos e a humildade dos seus alunos de uma forma geral. Certamente, um dos papéis do catequista é esse. Na medida em que as duas virtudes que estão na base do edifício espiritual são a fé e a humildade, o catequista ele deve estar preocupado não apenas em transmitir a fé para que os seus alunos cresçam na fé, mas também transmitir a humildade. O catequista também deve sempre dar um bom testemunho de humildade, como eu falava na aula anterior, mas também ensinar que os seus alunos sejam humildes e cada vez mais cresçam na humildade para que eles possam, de fato, crescer espiritualmente através da catequese, o que é fundamental. E eu hoje inverterei a ordem e lerei primeiro a Sagrada Escritura, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Eu escolhi essa passagem justamente para mostrar na prática como o catequista ele deve ter essa habilidade de escolher passagens concretas para as suas aulas que iluminem o conteúdo que foi transmitido. Então aqui é a parábola do fariseu e do publicano. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Vejam que é justamente o caso desses alunos aos quais Santo Agostinho se referiu. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou,
ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E eu decidi também ler os versículos seguintes, do 15 ao 17, pois Nosso Senhor aqui vai falar das crianças. Nós poderíamos dizer dos pequeninos. Trouxeram-lhe também criancinhas para que ele as tocasse. Vendo isso, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Então, vejam como essa passagem ilumina o que nós ensinamos, ou melhor, o que Santo Agostinho ensinou a respeito do dever do catequista de despertar a humildade nos seus alunos, essa salutar simplicidade. O aluno que deve ser humilde deve ser um pequenino. E, para nós fecharmos a aula, eu gostaria de escolher uma passagem do Catecismo que vai falar justamente da fé como a humildade, do caminho de fé como um caminho de obediência, como um caminho de humildade. Vejamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 144 até o parágrafo 149. Os parágrafos 144 até o parágrafo 149, aqui o Catecismo vai falar da obediência da fé e vai falar de 2 grandes exemplos que nós temos na Sagrada Escritura: Abraão, em primeiro lugar, e o maior de todos os exemplos, Nossa Senhora. Isso para nos motivar no despertar da humildade em nossos alunos. A obediência da fé. Obedecer, audire na fé, é submeter-se livremente à palavra escutada, por a sua verdade ser garantida por Deus, que é a própria verdade. Desta obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. A sua realização mais perfeita é a da Virgem Maria. Abraão, o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Pela fé viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício seu filho único. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam e a prova de que existem as coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Abraão acreditou em Deus e isto foi-lhe atribuído como justiça. Romanos 4:3. Fortalecido por esta fé,
Romanos 4:20, Abraão tornou-se o pai de todos os crentes. Romanos 4:11 e 18. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que lhes valeu como um bom testemunho. Hebreus 11:2 e 39. No entanto, para nós, Deus previra destino melhor, a graça de crer no Filho Jesus, no seu Filho Jesus, guia da nossa fé, que ele leva à perfeição. Hebreus 11:40 e 12:2. E aí nós chegaremos em Nossa Senhora. Maria, feliz aquela que acreditou. Vejam que com os exemplos tanto de Abraão como de Nossa Senhora, o catequista ele pode e deve despertar nos seus alunos essas duas virtudes que eu mencionei, que são a base do edifício espiritual, a fé e a humildade. Não basta o aluno simplesmente e supostamente crescer na fé. Ele também deve crescer em humildade. Isso é fundamental. E aqui eu abrirei um parênteses para fazer um paralelo com aquela aula em que eu falei que o centro da catequese é a caridade. Da mesma maneira que não há caridade sem verdade e não há verdade sem caridade, nós poderíamos fazer a mesma comparação entre a fé e a humildade. Aquele que cresce na fé necessariamente deve crescer na humildade. E aquele também que cresce na humildade necessariamente crescerá na fé, porque perceberá que é necessitado da graça de Deus para tudo. E ele também crescerá na fé por conta disso. De modo que eu poderia dizer, não há fé sem humildade e não há humildade sem fé. E o catecismo aqui exaltará a mais humilde de todas as criaturas, Nossa Senhora, e por isso aquela que tem a maior das fés e também é a mais santa de todas as criaturas, porque é a mais humilde delas. Maria, feliz aquela que acreditou. A Virgem Maria realiza do modo mais perfeito a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que a Deus nada é impossível. Lucas 1:37. E dando seu assentimento. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Isabel saudou-a. Feliz aquela que acreditou no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Lucas 1:45. É em virtude desta fé que todas as gerações hão de proclamar bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a Igreja venera em Maria a mais pura realização da fé. E com o exemplo de Nossa Senhora, eu opto por entregar a ela os frutos espirituais desta aula. Na minha vida, na vida de vocês e dos seus alunos. Que nós entendamos que esse caminho de busca da fé e de crescimento na fé necessariamente e sempre deve ser um caminho de busca e crescimento da humildade. Quanto mais nós crescemos nos conhecimentos das coisas de Deus, através da catequese, mais humildes nós devemos ser. Caso contrário, não haverá crescimento na fé. O que haverá é uma suposta catequese. Não haverá sequer catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.